Então, vamos falar sobre a teoria tridimensional do direito, né, de Miguel Reale. Miguel Reale pai, não é o Miguel Reale Júnior, né? Miguel Reale pai deixou um livro chamado Lições Preliminares de Direito, do qual ele trabalha este tema, a teoria tridimensional do direito. Por que tridimensional? Por que ele fala de dimensões? Porque ele entende, Miguel Reale, entende em sua obra que o fato, o valor e a norma na sociedade são tão punjantes, tão latentes, tão concretos, tão assim, de uma importância tamanha que chega a tomar uma dimensão, daí teoria tridimensional do direito, chegam a tomar uma dimensão de uma importância, a ponto de interferir na norma, E eu disse que o tema da aula de hoje vai ser teoria tridimensional do direito com o direito positivo de Hans Kelsen, porque estão interligados os conceitos. Kelsen, antes de Miguel Reale, muito antes de Miguel Reale, dizia que o direito deveria ter vamos dizer assim, uma independência como ciência, uma independência como matéria científica, baseada em métodos científicos, baseado numa norma, baseado num direito positivado, baseado em um direito escrito. Esse direito escrito, positivo, positivado, esta norma positiva decorre da escola clássica do direito positivo, lá baseado nas teorias de Hans Kelsen. E Hans Kelsen falava que o direito não deveria estar associado com a filosofia, com a sociologia, com a moral, com a ética e com os costumes. Kelsen dizia na sua época que o direito positivo, a norma positivada, a partir do momento em que eu tenho uma norma positivada, que eu tenho uma lei escrita, expressa, eis o direito positivo, uma nova lei escrita expressa, a partir deste momento, desta positivação, vale a norma. Eu não tenho que ficar atento a subjetivismos. Eu não vou ao judiciário para pegar um conselho do juiz. Eu vou ao judiciário para a aplicação da norma pura, direta, concreta. Sed lex, dura lex. É dura, mas é a lei. Assim diz o brocardo jurídico, oriundo desses conceitos de Hans Kelsen do direito positivo, da norma positivada. Então, aí surge a teoria do direito positivo vinda de Hans Kelsen. Percebe Hans Kelsen, percebe ele um subjetivismo muito atrelado ao direito. Ele diz que questões de direito são tratadas com muito subjetivismo e que esse subjetivismo não é bom para o direito, segundo ele, segundo a teoria dele. Mas vamos ver ao final desta aula que não é bem assim que a coisa funciona, porque não pode haver um engessamento do judiciário, um engessamento da norma, a ponto de que se eu tivesse um aplicativo, um programa de computador, se eu tivesse um aplicativo, eu poderia lançar os dados no aplicativo do autor, do réu, o endereçamento para o juiz, os fatos, os fundamentos, o pedido no aplicativo, aperto o botão e eu tenho o resultado. Para que juiz? Para que advogado? Para que acusação, delegado, polícia? E aí, isso tudo tem a ver com o positivismo e com a questão objetiva do positivismo. Tratar dura a lei, da mesma maneira que ela vem, eu aplico e não se considera mais nada. Não se considera moral, não se considera costumes, não se considera nada além da lei pura e simplesmente, a lei pura, no conceito sed lex, dura lex, é dura, mas é a lei, no conceito positivista da lei de Hans Kelsen, dentro desses conceitos. Kelsen, ele vai mais além, ele vai muito mais além. Eu vou falar de Kelsen, depois eu volto para a teoria tridimensional do direito para nós ampliarmos este conceito e vamos verificar a importância da sociologia, da filosofia
e do subjetivismo, né? E eu vou dar um exemplo de que em direito nem sempre 2 e 2 é 4. Aí está a importância do subjetivismo. Por conta do quê? Por conta da moral, por conta da ética, por conta dos valores da sociedade, né, que estão estampados lá na teoria tridimensional, que é o tema da aula de hoje, junto com o positivismo de Hans Kelsen. Fatos, teorias relacionadas, né? Então, olha só, Kelsen ele continua dizendo que o fato, né? Olha só, o fato e a norma, né? O fato, ao ser enquadrado na norma, ele tem valor. O fato enquadrado na norma, eu verifico um fato e verifico a norma. De acordo com essa norma, de acordo com essa lei, este fato é típico, está tipificado na norma, ou seja, está descrito na norma o fato, né? Então, qual é o fato que está descrito na norma? Qual é o fato que está tipificado na norma? Vamos dar o exemplo do homicídio. Matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Se eu matar alguém, eu abro o Código Penal e verifico, matar alguém, eu matei alguém, fato típico, enquadrado na norma. Há um enquadramento da norma, independente de moral, de ética, costumes, aplica-se o fato, a norma. Qual é a norma? Matar alguém, pena tal. Aí aplica-se a pena, pronto, está resolvida a questão do ponto de vista da teoria positiva, da teoria positivista expressa, da norma aplicada diretamente ao fato. Há um enquadramento, né? O fato, enquanto fato, ele não tem nenhum problema, não tem nenhum valor, mas o fato, enquanto fato na norma, né? E aí bate fato e norma, eu tenho fato e norma, aí sim eu tenho um fato juridicamente relevante, portanto, enquadrado na norma, o fato típico me leva a aplicá-lo de acordo com a norma. É isso que diz Kelsen, né? Despreza-se a moral, despreza-se a ética, despreza-se, portanto, a justiça. É a norma pura aplicada ao fato. Eis a teoria positivista. Por quê? Porque Kelsen queria o direito como uma ciência pura, livre da sociologia, livre da filosofia, livre de outras áreas do saber humano, livre de outras ciências humanas. Uma ciência jurídica pura, baseada na norma, baseada na lei. Então, a teoria pura do direito de Hans Kelsen, né, tem este objetivo, né? Diante da interferência de outras áreas, eliminar as outras áreas. Era um positivismo jurídico, né? A independência da sociologia e da filosofia, isolando o direito como um direito livre, como ciência pura, baseada na norma. Eis aí, pessoal, a teoria de Hans Kelsen, né, de uma forma bem resumida, bem sucinta, né, o direito puro, positivismo, né, lógico e coeso, né. Mas agora vamos sair de Kelsen e vamos agora para Miguel Reale, que é um meio termo que propõe o surgimento da norma através de uma teoria chamada tridimensional. Tendo em vista e levando em conta o que Kelsen diz, olha só, né? Olha como é que são as coisas, né? A gente verifica que a norma, não é? A norma, ela surge, né? Ela nasce dentro da sociedade. A norma nasce. Como que a norma nasce? Ela nasce através de um movimento legislativo. Mas antes do movimento legislativo, há uma demanda por essa lei, há uma demanda pela regulamentação de um fato surgido na sociedade. Que fato é esse, professor, que surge na sociedade? Ora, o fato pode ser, né? Ele ocorre na sociedade, ele ocorre como algo real, como algo plausível, como algo concreto. Que fato é esse? Eu casar, eu me unir com outra pessoa, né? Este fato de me unir com outra pessoa, a minha união, né? Desta minha união decorre uma pergunta: esse fato é relevante? E a resposta é sim.
Não, talvez, né? Então vamos supor que sim, que é um fato relevante a minha união, né? É importante para a sociedade que seja regulamentada a minha união com essa pessoa. E por que esta minha união com esta pessoa deve ser regulamentada? E por que a importância da regulamentação desta minha união com esta pessoa, seja ela quem for? Ora, professor, porque tem a questão dos filhos, porque tem a questão da sucessão de bens. Se você vier a óbito a sua esposa, quem herda os seus bens? Ela, a sua esposa, herda os seus bens, os seus filhos herdam, ou alguém herda? A sua mãe, o seu pai, seus irmãos, quem herda? Então, do ponto de vista da sucessão, há importância. Do ponto de vista dos bens, há uma importância. Se eu vou me unir com uma pessoa para constituir família, fazer filhos, ter filhos, para viver uma união de amor, de afeto, de relacionamento, de construção de um patrimônio, então tudo isso interessa para a sociedade, sim ou não? Essa é a pergunta. Sim, claro, interessa para a sociedade. Ah, professor, eu pensei que interessava só para o casal. Não, interessa para o casal sim, no primeiro momento, e não no segundo momento. Sim para o casal e sim para a sociedade. Se a casa é minha e dela, existe uma escritura pública, né? Da res publicum. Res é coisa, publicum, coisa pública. Então a forma republicana de administrarmos os bens dentro de uma democracia republicana, né, interessa sim à sociedade. A coisa pública interessa para a sociedade. O que é a coisa pública? A escrituração daquela propriedade, ainda que privada, propriedade privada, interessa ao público. Por conta de quê? Das limitações de um programa de urbanização, da contribuição de impostos, né, da compra e venda, da transmissão deste bem. Então interessa a mim, interessa à sociedade. Então falei de fato, estou falando do valor do fato. O fato é valorado. Qual é o fato que eu estou me referindo, doutores e doutores? A união, a minha união com ela, a minha união com ele, a minha união com quem quer que seja, tem um valor na sociedade. Ah, professor, agora você já ampliou o conceito. Ampliei por conta da novidade, porque antes não, antes era eu e ela, não é? Ela e eu e ela. Hoje, eu e ele, ou ela e ela, também estão nesta mesma narrativa, né? Não é isso que acontece na sociedade? Ah, professor, então você quer dizer que tanto faz, tanto fez, existe uma união que interessa somente ao casal, não é o que falam por aí? O problema deles é o que eles fazem entre quatro parentes? De certa forma, né? Mas interessa a eles. Mas agora, do ponto de vista da sociedade, interessa também a sociedade por conta de quê? Dos bens. E aí eu tenho direito sucessório. Vamos ao caso concreto, né? Aquela cantora, eu sempre esqueço o nome dela, né? Vocês devem lembrar aí, famosa percussionista da banda lá, como é que é o nome dela? Era Zélia Duca? Não. Que faleceu e ela ficou com o filho chama Chicão e tal. Estão lembrando do caso, né? Esqueci exatamente agora. Puxa, pessoal, né? O que acontece? Ela, duas artistas famosas que tinham uma união, uma veio a óbito, veio a falecer e tal. Cássia Eller, obrigado, falaram aqui no chat. Marisa falou, obrigado, Marisa. Olha só, Cássia Eller, ela faleceu, né? Mas a Cássia Eller tinha um filho com a percussionista da banda, né? Eles tinham adotado. E aí, pessoal, como eu falo, com o óbito dela, o que acontece com os bens? Os bens, com o Chicão, obrigado. Eu sou fã, mas não lembro os nomes, eu sou ruim dos nomes. Aí o que acontece? Sobram os bens. Então, para efeitos sucessórios que estão previstos no Código Civil, o bem ficará ao léu, o bem será doado para a sociedade, o bem vai para os pais, vai para as mães. E como é que fica a companheira de uma vida que ajudou a construir este patrimônio, este bem? E o filho do casal como fica? Então, este fato também valorizado, muito valorizado, como um casamento entre ele e ela e ele. Agora eu tenho um casamento ela e ela. O que muda? Nada. O mesmo afeto, a mesma convivência, a mesma
vontade de constituir família e progredir do ponto de vista dos bens, do patrimônio. Então eu tenho mais um fato aí valorado. Primeiro fato valorado, eu e ela. Segundo fato valorado, ela e eu. Terceiro fato valorado, ela e ela. Quarto fato valorado, ele e ele, e assim por diante, dentro de uma união que quer, montar uma família, constituir patrimônio e assim interferir, refletir socialmente na sociedade. Então tem um valor deste fato valorado. Então, pessoal, Miguel Reale falava que o fato por si só é um fato, é uma narrativa sem evidências, mas é um fato. Ocorre que esse fato social, ao ser valorado, ao ganhar um valor, e aí é que está o negócio, desta valoração deste fato é que surge a norma. Fato, valor e norma. Eis a teoria tridimensional do direito. Tão concreto este fato, a ponto de ser valorizado de um ponto de vista também concreto, surgirá algo que validará, positivará o fato através da norma. Fato valorizado, agora eu tenho a norma. Fato, valor e norma, surge a norma, portanto, da teoria tridimensional do direito. Kelsen falava algo parecido, mas Kelsen queria somente a técnica normativa aplicada a cada caso e ponto final, desprezando o conteúdo subjetivo, aproveitando somente a questão positiva. Então, até a formação da norma, fato, valor e norma, fez a norma, direito positivo aplicado. Então, haveria um engessamento desta questão dentro da teoria pura do direito positivo de Hans Kelsen. Já para Miguel Reale, não, isso não acontece. Acontece o fato, o valor e a norma, fato, valor e norma, fato e valor, com a valorização do fato surge a norma, com o surgimento da norma, aí paralisa, engessa? Não, porque a partir do momento que há a norma, eu vou aplicar como fonte do direito. Eu tenho 4 fontes do direito, já falamos isso aqui, Fontes do direito, primeira fonte do direito, primeira e única fonte do direito, lei. Depois eu tenho mais 3 fontes, só que aí não é na mesma ordem e não são as primeiras. A segunda pode ser a terceira pode ser a segunda, a quarta pode ser a segunda, a segunda pode ser a quarta, porque aí já não existe uma ordem. A ordem é primeira fonte do direito, lei, e as outras, doutrina, jurisprudência e usos e costumes, não necessariamente nessa ordem, são fontes do direito. Continuando com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Reale dizia que eu pego este fato valorizado, agora tem um valor relevante, e social, relevante moral, relevante ético, moral, social, relevante do ponto de vista subjetivo, e que me dá direito a uma interpretação do fato para uma adequação sem engessamento do fato, sem engessamento pela norma, porque a norma engessa. Matar alguém, pena, aí eu tenho que pegar o Código Penal, vai de X até 20 anos, se houver roubo é 25, 30 e etc. Homicídio qualificado, homicídio qualificado comum, mínima 12 anos. Então eu saio, mato alguém com revólver, 12 anos. Pronto. Por Kelsen, de acordo com Kelsen e pela teoria de Hans Kelsen, eu saio aqui da faculdade, desço a escada, encontro com a pessoa, dou um tiro, mato, 12 anos, homicídio qualificado. Aplica-se a norma, ponto final, acabou a conversa. Correto? Eis aí a questão. Mas, aí que vem o detalhe. Isso do ponto de vista positivo, isso do ponto de vista objetivo, isso do ponto de vista da norma pura, seca, sed lex, dura lex, é dura, mas é a lei, aceita que dói menos, é mais ou menos assim, mas não é assim que pensam os juristas, de nossa orbe, de nossa moderna sociedade, que verifica na teoria tridimensional do direito o valor
o valor de cada fato. O valor de cada fato é que vai equilibrar a norma. Olha só, agora é uma outra visão da teoria tridimensional do direito. O valor de cada fato é que vai me dizer como eu vou aplicar a norma. E não é 12 anos direto, né? Puro, duro, né? Sed lex, dura lex, é dura, mas é a lei. Não, né? Porque senão, matou alguém 12, matou 12, matou 12, matou 12, matou 20, matou 20, matou 20. Não. Vamos agora verificar qual é o fato que me levou a cometer o homicídio, né? A matar alguém. Qual é o fato? E a depender da valorização deste fato é que eu vou aplicar a norma. Fato, valor, norma. Como que eu vou aplicar essa norma? De acordo com a valorização do fato. Então eu saio da faculdade e a pessoa me aponta um revólver para tentar levar o meu notebook e o meu celular, e eu, né, num ato de desespero que não se deve reagir, reajo puxando a arma e disparo contra a pessoa de volta num ato de desespero. Qual é o nome disso? Legítima defesa, certo? Legítima defesa, num ato de desespero, mediante a injusta e imediata provocação do autor, né? Eu, num ato de desespero que ele aponta a arma, eu consigo desviar e atirar de volta, né? Aí, pessoal, é homicídio? É homicídio? Eu matei? Matei. Óbvio que eu matei. É homicídio? É homicídio. Mas existe uma excludente de juridicidade que me dá direito à minha proteção legítima, porque está na lei, em legítima defesa, defender a minha vida, legítima defesa. Então há uma legítima defesa. Por isso que Kelsen, embora tenha, um mérito da positividade, o mérito de querer colocar o direito como algo independente, como ciência, tem um notório saber jurídico nessa área, mas a sua teoria da pureza da norma positiva, ela não avança pelo engessamento da norma, E aí temos a teoria tridimensional que traz a valorização do fato, e de acordo com a valorização do fato é que eu vou aplicar a norma. A norma ela é única, mas ela será aplicada não pura, dura, engessada, de forma unitária, orgânica, fechada, complexa e autossuficiente. Não pode ser assim. Eu vou repetir: a norma não pode ser aplicada sed lex, dura lex. Não pode ser aplicada no sistema fechado, orgânico, unitário, complexo e autossuficiente. Deve sim reconhecer o subjetivismo da norma. Agora eu avanço, olha só, doutores e doutoras. Eu falei de Hans Kelsen e a teoria objetiva ou positiva, expressa da norma. Hans Kelsen falava disso, da escola positivista, trazendo a independência do direito, como ciência jurídica independente baseada na norma. No subjetivismo, eu já dou marcha às escolas hermenêuticas, às escolas de interpretação, de Hermes, que nós já falamos em outras aulas. O nosso curso abrangeu doutrina, jurisprudência, lei, usos e costumes, falamos de abrogação, derrogação, falamos de causas de desusos da norma, falamos de interpretação da norma jurídica, interpretação analógica, doutrinária, jurisprudencial, por analogia, falamos de integração da norma jurídica, falamos de vacatio legis, trouxemos todos esses conceitos que eu estou só aí falando aí por cima aí, tudo que nós já falamos, tudo que vocês já sabem. Por isso que eu fiz a inversão. Eu estou dando agora a teoria da norma, estou dando teoria tridimensional de direito, no terceiro módulo ao invés de no primeiro, que eu acho que fica mais fácil a compreensão, fica mais interessante também a compreensão disso, baseado no quê? No que já foi falado, Então, não há uma interpretação axiológica ligada a valores, moral, ética. O que importa para Kelsen é a norma válida. Se passou para o sistema legislativo,
E foi aprovada, sed lex dura lex, de acordo com Kelsen, mas de acordo com Miguel Reale, não, né? Jamais. Vamos fazer uma norma? Vamos, mas vamos nos basear no quê? No fato. Qual é o fato social? Não. A matança de formigas saúvas, né? Não sei se isso é importante, né, pessoal? A matança de formigas saúvas. Oi, pois não, boa noite. Sem querer levar para o viés político, tá? Não, pode levar, não tem problema nenhum. Legítima defesa. O caso Carla Zambelli, por exemplo, em que se enquadra esse caso aí como legítima defesa? O que ela pode alegar em legítima defesa? Carla Zambelli, olha, eu vou te falar, o problema de nós falarmos do que está na mídia não é comentar, nós podemos comentar, né? Até mesmo porque a democracia no nosso país, a liberdade de expressão constitucional nos garante isso, né? Nos garante a liberdade de nos manifestarmos, de nos manifestarmos, desde que não cause um dano ao trem, né? Então a manifestação é livre em qualquer momento e de qualquer forma. Mas aí o problema disso aí é saber como realmente se deram os fatos, né? Eu vi vários vídeos sobre esse caso da Carla Zambelli, vi vários, né? Eu vi um vídeo, por exemplo, em que ela foi cuspida, que ela foi empurrada, que ela caiu, que ela bateu o joelho no chão, né? Eu vi o vídeo também que ela saca da arma e sai correndo em via pública atrás da pessoa, mas ela não disparou. E a gente percebe pelos vídeos, né, como mero espectador, sem julgar, não vou julgar, né? A gente percebe que ela, sendo mulher, né, sendo acuada naquela situação, mas ela não estava sozinha, ela estava com seguranças, né? Mas o outro grupo também estava em grupo. Mas que se ela não estivesse armada e ela não sacasse a arma, talvez ela tivesse sido agredida junto com o pessoal dela, não é? Porque aquele que fez, que foi em direção dela e houve uma troca de ofensas verbais ali entre ela e eles, né? Naquele calor dos fatos, me parece que se ela não tivesse repelido a injusta agressão no momento da fala dela, se ela não tivesse feito ela não tivesse repelido de forma imediata, hoje, talvez ela fosse uma vítima de uma agressão, talvez ele tivesse agredido ela, né? Aí onde talvez ela tenha se excedido foi ter corrido atrás dele. Bastava ela repelir e pronto, colocava a arma e ia embora, né? Mas ela repeliu e foi atrás. Por que ela foi atrás? Porque de acordo com 302 do Código de Processo Penal, né, o flagrante delito pode ser realizado por qualquer pessoa do povo, e ela podia prender ele. Agora, ela é qualquer pessoa do povo? Não, ela é uma autoridade federal, né? Então ela poderia não só dar o flagrante como povo, mas dar o flagrante como autoridade federal. Agora vem cá, né? Agora vamos voltar à teoria tridimensional do direito. Miguel Reale diria que este fato, operado por uma mulher agredida no meio da rua, ela foi agredida porque era mulher ou foi agredida por causa da ideologia política? As duas coisas, ao meu ver, tá? Ela foi agredida pelos dois motivos, tá? Aí o que acontece? Mas é uma visão, pessoal, extra, não tem nada, a gente não sabe o que realmente aconteceu, né? Então ela foi agredida. Então eu acho que a mulher tem um direito de defesa, tem um direito de se defender. Nós temos aí uma onda de feminicídio, uma onda que vem lá de milhares de anos atrás, onde a mulher era submetida a diversas situações, não é mais, mas ainda é. Né? Então este fato está sendo valorado dentro da sociedade, trazido para as discussões sociais e transformado em norma. Qual é o nome da norma? Que defende a mulher. Bora lá, pessoal. Hoje é terça-feira ainda. A norma que defende a mulher com fatos valorados, extremamente valorados na defesa da mulher vítima da violência doméstica. Obrigado, Luiz, né? Luiz já falou aí pra gente, né? É a Lei Maria da Penha, porque a Maria da Penha foi agredida violentamente, assediada moralmente, humilhada, execrada dentro do lar durante 15 anos.
E quando que isso mudou? Quando ela tomou 4 tiros nas costas, dormindo, deitada na cama, tomou 4 tiros do agressor. Fato, valor e norma. Agora nós temos medidas cautelares para afastar o agressor, que nem sempre resolvem, né? E fora isso, cadeia, condenação, danos. Existe uma série de argumentos legais na norma, né? Por conta da valorização deste fato, valor e norma. Sua pergunta tem tudo a ver, que eu ia falar sobre isso, né? Não sobre a Carla Zambelli, porque eu não lembrei do caso, mas sobre o caso da agressão contra as mulheres. E é destas agressões, olha só, são coisas antigas, milenares, mas somente em 2006 é que temos uma norma para proteger efetivamente as mulheres da agressão. Ah, professor, homens e mulheres são iguais perante a lei. Vocês acreditam nisso? Não é? Perante a lei, sim, mas mulheres e homens não são iguais, pessoal. Não é. A gente tem um biotipo diferente, né? Aí falar que eu pego a mulher com o mesmo peso e o mesmo corpo de um homem, os hormônios femininos trabalham de uma maneira, os hormônios masculinos trabalham de uma outra maneira, né? E não dá para competir, por exemplo, no mesmo jogo de futebol, no mesmo jogo de vôlei, no mesmo jogo de basquete. Existe uma discussão sobre isso, né? Deve-se abrir, na minha opinião, talvez aí um terceiro gênero para que se disputem, ou quarto, né? Mas biologicamente falando, há uma diferença que coloca a mulher em desvantagem em relação, por exemplo, ao uso da força física. Como que eu equilibro isso? Com arma de fogo? Né? Pode ser um caminho, mas agora, se tratando de esporte, como é que eu vou fazer isso? A mulher vai correr, jogar bola com a arma na cintura para repelir uma agressão? Não. Então eu tenho que buscar alternativas que faça essa equiparação, né? Mas isso já é uma outra discussão de fato, valor e norma. No caso da Carla Zambelli, entendo eu que ela fez ela usou de expertise provocada pela injusta agressão de forma imediata, rápida, objetiva, e repeliu o agressor. Ponto, acabou. Legítima defesa, né? Mas a partir do momento que ela corre atrás dele para dar voz de prisão, aí ela aplicou o 302 do CPP, como autoridade federal que ela é, ou como qualquer pessoa do povo, ela poderia ter feito isso também, né? Isso é o famoso não dá nada. Infelizmente no nosso Brasil é o famoso não dá nada. Não vai dar nada para ninguém, né? Não vai dar nada para ninguém. Se fosse um outro país, ou se fosse uma outra situação, né, que não envolvesse ela, uma autoridade federal de direita, junto com o rapaz lá que é um líder da torcida do Corinthians, que ele também não é qualquer um, aí o que aconteceu? Se não fosse essas duas ideologias políticas conflitantes, ele ia acabar indo parar na cadeia pela agressão contra a mulher. Ia funcionar a 11.343 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Mas envolvendo duas ideologias políticas conflitantes, é melhor que cada um viva a sua vida e morre o assunto, porque aí não dá problema para ninguém, porque aí também envolveu a questão da ideologia, né? É o que eu só acho, né? Baseado no que a gente viu, né? Nós estamos aqui para falar do direito, né, de uma forma, vamos dizer assim, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista da lei, da norma, dos doutrinadores, dos professores, né, do ponto de vista de Kelsen, né? Se fosse por Hans Kelsen, haveria o quê? Né? Se fosse por Hans Kelsen, haveria uma agressão partindo dele e haveria um porte de arma por parte dela. Mas ela tem porte de arma federal, ela tem registro da arma dela federal, né? Embora aquele período estava vigorando ali uma lei, né, que suspendia, né, o uso das armas. Ainda tem essa questão também. Então tudo isso aí, né? Mas do ponto de vista de Kelsen, talvez, né, ele fosse preso, né? Do ponto de vista de Reale, não, né? Aí eu teria que verificar realmente o fato e fazer a valorização de cada momento para cada lado, para os dois lados. E aí, de acordo com o fato valorizado, é que eu vou sim
ou não aplicar a norma, ou não, vou sempre aplicar a norma, mas dosando o conteúdo da aplicação dessa norma para o fato de acordo com a teoria tridimensional do direito. Essa teoria tridimensional do direito ainda nos diz que fato, valor e norma, né? E é deste fato valorizado que surge a norma. Deste fato valorizado que surge a norma. Professor, como é que isso... Oi, boa noite. Eu só queria não apimentar tanto. Não, pode. Vamos colocar Malagueta. Não é geopolítico assim, Renato, um grande sociólogo, mas eu queria só fazer uma consideração que aqui na Europa, as coisas, tanto em Espanha como em Portugal, a discussão está em torno da manifestação, da liberdade de expressão e da livre manifestação. Pelo que está acontecendo com os caminhoneiros, e eu gostaria que dentro dessa visão, tanto de Miguel Reale e da visão do Kelsey, como é que nós poderíamos, porque também o julgador, ele coloca a impressão dele, e não dá para dizer que esse julgador, ele está isento daquilo que ele carrega, não é, professor? Da visão que ele tem de mundo, não é isso? Exatamente, percebe-se aí um subjetivismo, né, que vai de encontro a Kelsen. Kelsen, né, sed lex dura lex, é dura, mas é a lei, segundo Kelsen. Mas Miguel Reale combate, né, aproveita a teoria de Hans Kelsen, do objetivismo, da pureza e da dureza. Reale aceita essa questão, mas diz que se nós aceitarmos a teoria pura do direito, o objetivismo puro, e desprezarmos a moral, a ética, nós vamos automaticamente estar abrindo mão da justiça. Não teremos justiça. E aí corremos o risco de ir no autoritarismo. Era o fechinho, o finalzinho, que aí você muito bem, né, colocou aí. O que se discute muito no mundo inteiro é a democracia. Demo, não é? O povo, cracia, o poder que origina-se do povo, que é oriundo do povo, é o poder da democracia, né? É o poder de fazer as leis, fazer as normas. E o povo não quer a lei aplicada sem moral, sem ética, sem costumes e sem os usos e costumes locais, né? No nosso país existe essa questão do feminicídio, da mulher e etc e tal, né? E em todos os outros países também existem, mas aqui nós chegamos a uma normatividade a ponto de combater, a ponto de proteger a mulher, que é com a Lei Maria da Penha, 11.343 de 2006, que protege a mulher, que tem medidas cautelares, medidas de prevenção e medidas de condenação. No mundo se discute essa questão. Esta questão, né, para Kelsen, né, não entraria. Essa questão do fato de ser mulher não entraria. O feminicídio não se admitiria. E uma vez admitido, seria difícil colocar em prática o fato de ser mulher, por conta de quê? Por conta do subjetivismo, que é inerente às questões do direito. Aí eu faço uma brincadeira, eu faço sempre essa brincadeira, né? Eu tenho um filho e ela tem um filho. Eu tenho um filho do meu casamento e ela tem um filho do casamento dela, e nós nos casamos, né? Eu venho de um casamento, ela vem de outro casamento, eu tenho um filho, ela tem um filho, certo? Nós temos um filho cada um, é só uma brincadeira. E aí nós temos um novo filho agora do casal. Quantos filhos eu tenho? Quantos filhos eu tenho agora? Eu tenho 2. E quantos filhos ela tem? 2. 2 mais 2 é igual a 3. 2 mais 2 é igual a 3. É isso, doutores, é o subjetivismo do direito. No direito eu consigo provar que 2 mais 2 nem sempre é 4, é 3. Eu tenho 2 filhos e ela tem 2 filhos. 2 mais 2, 3. Subjetivismo. Na teoria da norma jurídica, né, fazer, né, a aplicação da norma jurídica depende da interpretação do momento social, porque senão a norma congela, engessa, e aí eu não faço uma correta aplicação da norma. Voltando naquele exemplo do homicídio, eu saio e faço a injusta, e
eu tenho um afastamento da injusta agressão provocada por um furto que eu ia sofrer, né? O meliante vem, aponta a arma para mim, eu consigo me desvencilhar e atiro primeiro. Eu não queria atirar, né? Houve um acidente ali na hora, eu consegui sair fora numa imediata repulsa, num imediato afastamento da agressão daquele que vinha me furtar, daquele que vinha me roubar. Não era furtar, roubar, né? Daquele que vinha me roubar. Então, como eu faço essa imediata repulsa, eu caio na legítima defesa. Então, é para isso que existe o subjetivismo, é para isso que existe a interpretação do momento social, para que, de acordo com a valorização do fato, qual é o fato? De acordo com a valorização do fato, qual é o fato? É que eu vou ter a aplicação da norma. Portanto, teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Olha só que interessante. Eu gosto de falar disso aí, né? E aí, Kelsen não queria... Oi, pois não. Professor, dentro dessa análise, quando nós falamos que uma lei cai em desuso, certo, a questão, por exemplo, do adultério, os casos de feminicídio muitas vezes estão relacionados à culpa. As mulheres não querem mais ficar com seus companheiros, porque eles não podem sequer pensar ou cogitar de que um dia venham a ser supostamente traídos. Sim. Né? Então eu me questiono assim, a questão do adultério está em desuso, né? Mas ao mesmo tempo é uma das questões que provoca o feminicídio. É um contradito, não, professor? É uma contradição, é algo que existe na nossa sociedade e é algo extremamente relevante e pungente e que deve sim ser pensado como a valorização do fato. Qual é o fato? O feminicídio. Eu mato ela porque ela não me quer, eu mato ela porque ela não me aceita mais, eu mato ela porque eu achava que ela era uma propriedade, porque na sociedade patriarcal dos patriarcas, quem eram os primeiros patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Olha só, a própria religião me traz esse conceito do patriarcado. Os patriarcas tinham várias mulheres e tinham ela como propriedade, e agora em 2022 este mesmo conceito arraigado, como é que fala? Estruturado na raiz, na consciência, lá no subconsciente, lá no profundo, né? Eu não consigo me desvencilhar disso, né? E a minha mamãe, a minha avó e tudo trazem isso e me colocam como um homem estruturado, machista, racista, totalmente dependente de um sistema patriarcado lá de trás, e eu não consigo me lidar bem com isso. Aí eu vou para as festas com os meus amigos, aí eu posso falar da menina, falo da moça, falo isso, falo daquilo, né? É bonito ter uma, duas, três, por causa de um patriarcado lá de trás, ó, né? Os heróis de religiões, por exemplo, né, com esposas e concubinas, né, segundo, né, um dos heróis da Bíblia, tinha 1000 mulheres num harém, e veio nas histórias da Disney, nas histórias das revistas, e aí tudo isso bombardeando, e aí a pessoa, por que ela mata? Por conta destes conceitos. Aí vai para o fórum, ele ainda acha que está sendo injustiçado, mas a mulher também acha que ele está sendo injustiçado. A mulher concorda de certa forma, porque ela também vem do mesmo sistema, Mas quem já entendeu isso, quem já saiu disso, quem já se desestruturou deste ponto de vista sociológico, filosófico, desprezando Kelsen, mas valorizando o fato, para na aplicação da norma de acordo com a teoria tridimensional verificar que não se pode matar a mulher, em hipótese alguma. Ah, professor, mas lá em tal país, lá em tal lugar, e aqui, aqui vamos verificar a moral,
o conteúdo sociológico, filosófico, o contexto atual. O contexto atual é da monogamia, e na monogamia, né, e na ausência de posse. Isso acontece por conta da questão de achar que é dono, né? Acha que é dono, vai lá e arranca a vida da pessoa, né? E o que acontece, né? Homicídio. Entendendo tudo isso, valorizando este fato, agora chegamos a um consenso. Fato valorizado como feminicídio, a norma não se aplica ao homicídio comum, mas ao homicídio qualificado pelo feminicídio. Fato valorizado pelo feminicídio. Fato, valor e norma, portanto, na teoria, na concepção de Miguel Reale, temos esse novo enfoque, né, subjetivo. Ah, professor, mas é tão subjetivo assim? É e não é, mas é. É subjetivo do ponto de vista da gênese, do nascimento de um novo conceito, é subjetivo, mas na hora de aplicarmos a norma é positivo, porque agora a norma permite a aplicação de um feminicídio que antes não se aplicava, né? Mas na hora da aplicação eu não tenho mais um engessamento, né, dizendo matar alguém 12, matar alguém 20, não. Agora eu tenho matar alguém como que eu matei? Mediante arma de fogo, veneno, com emprego de faca, gilete, corda. Era homem porque matou? Discussão de bar, discussão política? Não, matou porque era a mulher dele e ele tratava ela como objeto de posse, porque ele foi traído, se sentiu ofendido e na legítima defesa da honra, olha que absurdo, legítima defesa da honra dele de homem ofendido, foi lá e matou ela. Pode isso? Até bem pouco tempo atrás podia e não pode mais, porque verificando-se os fatos, valorizando agora o quê? Valorizando a vida. Mas que vida é essa valorizada agora? Da mulher, óbvio. Valorizando a vida da mulher, temos que pensar que todas as vidas importam, né? Sim, todas as vidas importam. A vida das mulheres, a vida dos homens, a vida de qualquer pessoa importa. Ah, mas importa de que ponto de vista? Do mesmo ponto de vista? Não é do mesmo ponto de vista. Do ponto de vista valorizado. Se o homem matou o homem, homicídio, o homem matou a mulher, por que é qualificado o feminicídio e não é qualificado o homicídio? Por conta da questão da estrutura do poder patriarcal, que não é mais aceito, que agora o valor que se dá a esta questão é um valor negativo. Então, a valorização negativa deste fato altera a norma, qualificando e aumentando a pena. Fato, valor e norma, pela qualificadora do feminicídio, aumenta a aplicação da pena de acordo com a teoria geral do direito. É bonita essa teoria, eu gosto, né? Miguel Reale teve muito sucesso quando ele trouxe esse conceito, né? Um brasileiro que escreveu o livro Lições Preliminares do Direito. É óbvio que tudo isso que ele fala é baseado em Hans Kelsen, né? Do ponto de vista positivo, e baseado em Max Weber do ponto de vista subjetivo, porque o subjetivismo de Max Weber é que fala disso, né? Fala desses conceitos, né, que diz não podemos, né, engessar a norma, não podemos ver a norma como algo fixo, mas devemos acompanhar a sociedade e na medida que os usos e costumes modificam-se, né, deve-se modificar as normas, avançando paulatinamente, gradualmente, de acordo com os interesses sociais, interesses da coisa pública, interesse da res publicum, res coisa publicum, pública coisa pública. Então essa forma republicana, né, de se fazer a norma, olha que interessante, forma republicana de fazer a norma, dá o nome de um livro, dá uma tese nova aí, forma republicana de se fazer a norma. Qual é a forma republicana de se fazer a norma? É a forma que verifica, observa, dá guarida, enaltece a coisa pública. E quando eu falo da coisa pública, eu falo do bem de todos, o bem comum, o que é bom para todos, né? É bom para mim, é bom para o meu colega, é bom para todos, é a forma republicana. Vamos fazer uma lei? Vamos fazer de forma republicana? Vamos fazer então para todos
eu digo eles, elas. E pessoal, essa questão de discussão de gênero, ela é muito indefinida, ainda indefinida. Ah, professor, não já definiram quem é quem? Não definiram, nem eles sabem como é que a coisa funciona, não é? E por que não é indefinida? E por que eu tenho tanta certeza que não é indefinida? Porque a norma não se positivou ainda, não temos uma norma. Não. Ah, professor, mas já existem casamentos homoafetivos? Não, existem uniões homoafetivas reconhecidas, uniões. O casamento ainda não é um casamento, é uma união reconhecida, correto? Se eu estiver errado, me corrijam. Existe uma união reconhecida, mas ainda não existe lá no Código Civil a positivação, dizendo casamento. Não fala assim, eu tenho uma união afetiva reconhecida, porque existe o afeto entre os iguais, existe o afeto entre os diferentes, e aí eu estou falando da questão física, né? Existe o afeto, então a união homoafetiva ou heteroafetiva reconhecida, ponto. Mas com a valorização desses fatos, e existe uma valorização desses fatos, existe uma grande valorização desses fatos, estamos aguardando que estes usos e costumes dentro da sociedade paulatinamente trarão questões que irão parar no judiciário, usos e costumes, irão parar no judiciário para que o judiciário venha dirimir o conflito de interesses. Aquilo que está entre os seres será dirimido pelo judiciário, pelos litígios, pela litis, pela luta dos contrários em uma pretensão resistida, e aí a sentença ou acórdão formará uma decisão, que formará outra decisão e outra decisão e outra decisão e outra decisão, e teremos inúmeras decisões que formarão dos usos e costumes a jurisprudência. Aí este juiz aplicará por prudência ou por cautela o direito que vem sendo aplicado por aquele. Então nasce nos usos e costumes, passa pelo judiciário, surge a jurisprudência, e aí a partir da jurisprudência surge uma agenda de um estado de coisas. É matéria de ciências políticas, mas eu vou adiantar aqui. Surge um estado de coisas. O que é um estado de coisas? O estado de coisas é algo acumulado na sociedade que bate na política e volta, tenta furar a parte lá constitucional, federal, e fala: olha, nós temos essa questão aqui, olha, os atores sociais é que falam isso. Quem são os atores sociais? Políticos, artistas, pequenos movimentos, sindicatos, partidos políticos, falam: olha, temos essa demanda. É um estado de coisas. Aí atravessa o muro político, e aí eles colocam as discussões da questão que está furando ali. E aí pode o quê? Virar lei, pode virar norma. Usos e costumes, jurisprudência, judiciário. Usos e costumes, judiciário, jurisprudência. Jurisprudência, estado de coisas, fato, valor, dentro lá da polis, discutindo, agora podemos ter uma norma ou não. Comissão de Constituição e Justiça, comissão de normas, comissão de sociedade, comissão disso, comissão daquilo, faz-se a norma. Se fizer a norma, aí eu tenho sim uma norma baseada num fato valorizado dentro da sociedade. Eis o processo de surgimento da norma jurídica dentro destas teorias que nós falamos hoje na aula de hoje, né? Bem interessante isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, tá aí as teorias de Hans Kelsen com direito puro, né? Querendo, né, isolar o direito, né, da sociologia e da filosofia e trazer a base do direito como uma norma pura, sed lex dura lex. Óbvio que Kelsen teve sucesso com seu positivismo do ponto de vista de que houve a implantação de um código, a implementação da normatização escrita. Então, deste ponto de vista, é sim uma teoria, né, de sucesso, a teoria de Hans Kelsen do direito puro. Do ponto de vista subjetivo, aí nós temos que encarar aí que a moral
os princípios, a ética, a sociologia, a filosofia interferem sim na aplicação da norma, né, do ponto de vista subjetivo. E Max Weber traz esse subjetivismo, traz essa concepção relativista, relativizando tudo a depender do contexto social. O contexto social é que importa para Max Weber, é o contexto, é como se relaciona o bem, como se relaciona o sujeito, como se relaciona o sujeito com a norma, o sujeito com o bem, o sujeito com o sujeito. Então essas relações, né, segundo Weber, é que importam, porque o subjetivismo de Weber diz que o que conta é o relacionamento, é a relação dentro da sociedade. Como homens e mulheres se relacionam atualmente? Eis a questão que Weber coloca. Atualmente se relacionam como iguais, embora não sejam iguais, mas devem se igualar na medida em que se desigualam, né, colocando um equilíbrio nas relações, uma relação equânime, justa, equilibrada, equitativa, segundo Max Weber, tem a ver com a relação. E aí, haverá vantagens para a mulher? Sim, mas essa vantagem não é uma vantagem, é um equilíbrio no relacionamento, não é uma vantagem. A mesma coisa, né? Você, muito bem, a doutora colocou numa outra aula lá atrás, a questão das cotas. Cota não é vantagem, cota é equilíbrio. Por quê? Porque se as partes estão em pé de desigualdade, quando eu trago a cota, eu não coloco a parte maior e a parte menor, não, eu equilibro as partes por conta de uma cota, por conta de uma desvantagem que ela leva naturalmente. Ah, professor, mas isso é direito natural ou direito positivo? Estou falando de sociologia, estou falando de filosofia. Historicamente leva uma desvantagem, aí eu venho e equilibro com a cota. É equilíbrio, é equiparação, é a questão equitativa, igualitária. Eu igualo, eu não coloco um maior que o outro, eu igualo. Então esse equilíbrio, segundo Max Weber, ele que fala disso, decorre do quê? Do relacionamento. Não é a mesma coisa eu falar de pessoas diferentes. São pessoas diferentes, então vamos ter que, para enxergar que elas são iguais, vendo as diferenças que elas têm, eu vou ter que equilibrá-las, né? Por isso que a justiça do trabalho, ela é considerada especial, porque ela surge, ela nasce para equilibrar a relação das partes que são naturalmente desiguais. O patrão, ele tem contabilidade, advogado, estrutura, ele é o dono da estrutura, o patrão é o dono da empresa, é o dono do maquinário, ele gosta de um capital financeiro, enquanto que o empregado não tem nada disso. O empregado está lá embaixo, o patrão está lá em cima. A justiça do trabalho, ela enxerga eles como? Assim, ó. Ela equilibra. E como que ela faz esse equilíbrio? O ônus da prova, que é o dever de provar que está certo ou que está errado, é do patrão, não é do empregado. Ele reclama e fala, eu estou certo e acabou, ele que prova que eu estou errado. E aí equilibra por conta de que já há naturalmente um desequilíbrio. Então este equilíbrio é o relacionamento ao qual Weber diz, o subjetivismo ao qual Weber diz. Weber fala de tudo depende de como se relacionam. Esse é o subjetivismo. Então, pessoal, falamos na aula de hoje de positivismo de Hans Kelsen, subjetivismo de Max Weber e o importante de tudo, a teoria geral, teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que traz aí o fato, o valor e a norma. A norma, o fato valorizado é que surgirá a norma, e a aplicação dessa norma também dependerá do valor de um fato, da valorização do fato. Qual é o contexto, qual é o momento, qual é o contexto sociológico, qual é o contexto filosófico, qual é o contexto que está inserido este ser com aquele ser, ou ser com o objeto. Então, do ponto de vista subjetivo de Max Weber, do ponto de vista do relacionamento, eu vou ter a aplicação da norma pura como Kelsen diz? Não, eu vou ter a aplicação da norma de acordo com o que o sujeito se relaciona com o objeto, né? De acordo com o que o sujeito se relaciona com o outro sujeito. Então esse relacionamento é que vai dar o grau ali de valorização para a aplicação da norma. É isso, né? E ponto final.